Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise essencial aqui no canal Legislação de Elite. O nosso tema de hoje é, como o próprio título já diz, Poder Constituinte, parte 2. Vamos cair direto no conteúdo porque a gente sabe que esse é um daqueles assuntos que sustentam todo o direito constitucional e despencam nas provas mais difíceis. Ter uma visão bem clara disso aqui é exatamente o que separa quem só lê a matéria de quem gabarita as questões. Então, bora lá. A nossa pauta de hoje é super direta. Vamos passar por conceitos fundamentais, limites do poder reformador, o processo de emenda, dar uma olhada em casos práticos e mutação e, claro, fechar com aquelas famosas pegadinhas de prova. Essa sequência exata foi pensada justamente para construir o raciocínio jurídico peça por peça, sem pular etapa. Começando então pelo alicerce de tudo, os conceitos fundamentais. Essa é a base teórica que a gente precisa ter na ponta da língua para não escorregar nas questões complexas das bancas examinadoras. E aqui a gente tem a grande divisão clássica do nosso estudo. De um lado, o poder constituinte originário. Ele é literalmente o Big Bang do nosso ordenamento jurídico. Ele é inicial, ilimitado juridicamente e incondicionado. Ele faz as próprias regras. Já do outro lado, numa posição diametralmente oposta, a gente encontra o poder constituinte derivado. Ele só existe porque a Constituição deixou. Ou seja, ele já nasce subordinado, totalmente condicionado às regras prévias do jogo e, claro, cheio de limites intransponíveis. Dissecando um pouco mais esse poder derivado, a gente vê que ele atua em 3 frentes principais. Tem o reformador, que é quem altera a Constituição hoje através das emendas, e está aí a todo vapor. Tem o decorrente, que é o responsável por dar vida às constituições estaduais, e tem o revisor. A grande sacada do revisor para a hora da prova é lembrar que ele é um evento puramente histórico, tá? Foi uma revisão única, prevista lá no ADCT, que aconteceu em 93 e 94, e o papel dele já está totalmente esgotado. Acabou. Agora avançando para uma das partes mais fascinantes do direito moderno, o poder constituinte difuso, que nas provas aparecem muito como mutação constitucional. O grande lance aqui é o seguinte, o texto físico, aquela letra fria da lei, fica absolutamente intacto, nenhuma vírgula muda. O que muda de verdade é o sentido normativo, a interpretação daquele texto para se encaixar em novas geralidades sociais. E quem encabeça isso na prática, interpretando a Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Só para não deixar de fora um conceito mais doutrinário que vira e mexe aparece em seleções mais rigorosas, a gente precisa falar do poder constituinte supranacional. A ideia aqui é a construção de uma instituição que fica acima dos próprios estados. Isso exige que o país ceda um pedaço da sua soberania em prol de um bloco maior. O exemplo mundial mais clássico e visível é a União Europeia. Aqui no Brasil, isso ainda fica no campo da teoria, mas conhecer essa definição é um baita diferencial. Fechando essa parte, vamos entrar no nosso segundo bloco, os limites do poder reformador. E olha, se tem um terreno que as bancas amam explorar e consideram área nobre de cobrança, é este aqui. Primeiro, a gente tem os limites circunstanciais, que estão cravados lá no artigo 60, parágrafo 1º. A lógica do legislador foi simples e brilhante. Em momentos de causa ou turbulência extrema, a Constituição não pode sofrer mudanças porque o ambiente democrático está muito fragilizado. Então, a emenda é absolutamente proibida durante 3 crises muito específicas: a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. Fora dessas 3 situações expressas, a reforma constitucional segue o curso normal. Mas prestem muita atenção agora, porque aqui mora um perigo enorme. A nossa Constituição de 88 não tem nenhuma limitação temporal. Não existiu aquele período de blindagem inicial proibindo emendas logo depois da promulgação, sabe? Então, se cair numa alternativa dizendo que a Constituição atual não podia ser alterada nos primeiros anos, marque essa afirmação como falsa na mesma hora e sem piscar. Maravilha! Vamos mergulhar agora naqueles limites que protegem o verdadeiro coração do nosso Estado. E para isso, a gente traz de volta aquela velha âncora mnemônica salvadora de vidas na hora da prova. Foi você que separou os direitos? Memorizar essa frase aparentemente boba pode literalmente garantir a pontuação que faltava. Decodificando esse mistério, a gente chega no núcleo duro do artigo 60, parágrafo 4º, as famosíssimas cláusulas pétreas que formam os limites materiais. O FO garante a forma federativa de Estado. O VO resguarda o voto direto, secreto, universal e periódico. O SEPARO nos mantém firmes na separação dos poderes. E os direitos, claro, blindam os direitos e garantias individuais. Nenhuma proposta que tenha a tendência de abolir essas matérias pode sequer começar a tramitar. Com os limites super bem desenhados, bora para o nosso terceiro bloco, o processo de emenda.
É aqui que o texto encontra o rigor absoluto e as regrinhas chatas do processo legislativo. Essa é a jornada cronológica de vida de uma proposta de emenda à Constituição, a nossa conhecida PEC. E não é um caminho nada fácil, o que é totalmente intencional para dificultar mudanças frívolas. A PEC tem que nascer obrigatoriamente de uma iniciativa específica, encarar uma tramitação suada amarrada a um quórum altíssimo e, se sobreviver a tudo isso, chegar no ato final, que é a promulgação. O primeiro ponto crucial é saber exatamente quem detém o poder de dar o pontapé inicial. A iniciativa legítima é um rol fechadíssimo. Pode vir do chefe do executivo, presidente da República. Pode vir do Legislativo Federal, exigindo a assinatura de pelo menos 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado Federal. E muito atenção à terceira via, que é a iniciativa pulverizada estadual. Ela exige a manifestação de mais da metade das assembleias legislativas dos estados, e cada uma delas precisa aprovar, isso por maioria relativa, também chamada de maioria simples. Superada a iniciativa, a gente esbarra no número mágico que todo estudante precisa tatuar na mente com prioridade total: 3/5. Esse é o quórum de aprovação. Uma PEC não avança com maioria simples, nem com maioria absoluta. O rito exige 3/5 dos membros, votando em 2 turnos diferentes em cada uma das casas. Ou seja, passa 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. É uma regra duríssima, feita para exigir um consenso político enorme. E aqui a gente cai numa armadilha clássica do processo legislativo. Prestem atenção. Emenda constitucional não vai para a mesa do presidente da República. Não tem sanção e muito menos veto presidencial quando o assunto é PEC. O próprio Congresso Nacional resolve isso tudo internamente. A promulgação é feita em conjunto pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e pronto. Para não ficar só naquela teoria abstrata, vamos para o bloco 4, casos práticos e mutação. Compreender como essas regras funcionam no mundo real é o que ajuda a fixar o conteúdo definitivamente. Um exemplo prático irretocável de mutação constitucional, ou poder constituinte difuso, é o reconhecimento das uniões homoafetivas. Pensa na dinâmica. O texto do artigo 226 fala em proteger a família e cita a união entre homem e mulher. A letra da lei permaneceu assim, igualzinha. Mas o STF, ao julgar a questão, deu uma nova dimensão para o sentido da norma. Eles reconheceram as uniões homoafetivas como entidade familiar, com base na igualdade e dignidade, expandindo a proteção de um jeito formidável, mas mantendo o texto original totalmente intacto. Um outro caso prático essencial lida com o rigor processual quando acontece um fracasso legislativo. E se a PEC for rejeitada na votação ou declarada prejudicada? A barreira aqui é de ferro. O texto rejeitado não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa. Em termos bem práticos, isso significa que é obrigatório esperar acabar aquele ano legislativo e começar o próximo para tentar discutir o tema de novo. Chegamos então na fase decisiva, no verdadeiro campo minado. As pegadinhas de prova. Hora de desarmar de vez as armadilhas que os examinadores adoram usar para confundir a cabeça da galera. Vamos lá, rebatendo essa sucessão de erros clássicos rapidinho. Primeira armadilha: dizer que o poder derivado é ilimitado e incondicionado. Totalmente falso. Isso é coisa do originário. Segunda, afirmar que a revisão do ADCT pode acontecer a qualquer momento. Incorreto. Foi um evento único que já foi exaurido. Terceira, falar que os estados não podem ter constituição própria. Falso também. Eles devem criar as próprias constituições, usando o poder derivado decorrente, respeitando a Constituição Federal. E tem mais uma malícia puramente linguística que tenta enganar através das palavras. Questões super capciosas afirmam que as cláusulas pétreas só são violadas se a PEC propuser uma abolição explícita. Muito cuidado. A leitura constitucional protege a essência do Estado de um jeito bem mais forte. O texto proíbe propostas tendentes a abolir. Ou seja, basta que exista a mera inclinação de enfraquecer o núcleo daquele direito para que a PEC já seja barrada como inconstitucional logo de cara. E com isso, a nossa análise profunda de hoje chegou ao fim. Mas olha, para garantir que tudo que a gente conversou aqui se converta em pontos reais, o próximo passo é indispensável. Coloquem a teoria à prova agora mesmo. A melhor atitude a ser tomada assim que essa explicação terminar é resolver grandes baterias de questões, porque é justamente esse treinamento ativo que solidifica a matéria na memória. Fica aquela reflexão final. Será que o legislador de 88 imaginava que o núcleo da nossa Constituição precisaria ser defendido com tanto rigor hoje em dia? Pensem nisso, mantenham o foco absoluto nas resoluções, bons estudos e até a nossa próxima análise esquematizada.